Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa aula de português é falando sobre histórias em quadrinhos. Vocês já fizeram uma leitura de uma história em quadrinhos? Vocês viram como é bem legal? Tia Adriana trouxe umas coisas aqui para lembrar quais os elementos que fazem presença numa história em quadrinhos. Primeiro vamos entender um pouco do que vem a ser esse gênero textual, histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos é a arte de narrar a história por meio de desenhos. Então, como já diz, história em quadrinhos. É contado em quadrinhos na horizontal, que esses quadrinhos, eles têm quais elementos? Possui personagem, cada tirinha da história em quadrinho tem um personagem, tem o tempo onde acontecem os fatos, tem um lugar, um determinado lugar, uma praia, um sítio, uma fazenda, tem um determinado lugar e tem o desfecho, como a história é encerrada. O que consta mais em história em quadrinhos? Quais elementos? Existem os balões de fala, que a Adriana vai apresentar alguns balões aqui para vocês. E existe também a onomatopeia. Essa onomatopeia vocês vão ver na gramática. Onomatopeia é o som ou ruído natural de uma coisa significativa. Por exemplo, o relógio, não sei se tem ainda na casa de vocês um relógio que tem ponteiros. Então esses relógios que tem ponteiro, quando eles estão funcionando, faz um barulhinho, tic-tac, tic-tac, como um barulho de fechando porta e abrindo, uma coisa quando cai. Então o som de uma coisa quando cai, é aquele som quando faz, quando uma coisa cai, quando alguém abre uma porta, um relógio funcionando. Esses sons, essas palavras são chamadas de onomatopeia. Então, muitas vezes, também acontece de existir numa história em quadrinhos. Esse cartaz aqui está mostrando não uma história em quadrinhos, mas alguns elementos e também os balões de fala, os diferentes balões de fala. Cada balão de fala tem um significado, né? Esse balãozinho redondinho aqui é usado somente para quando o personagem vai falar. Quando ele está falando, tem uma pontinha aqui do balãozinho, como se aquela mensagem saindo direto, aquela pontinha, aquela mensagem saindo diretamente, para a fala diretamente sendo colocada no balão. Esse outro balão aqui de grito, vocês podem ver que ele é totalmente diferente desse balão de fala. De grito, quando você dá um grito, sai aquele som bem alto, aquele som que chama atenção. Então, essa criança aqui, né, gritou e o balão dá essa ideia de que esse grito é para chamar atenção, é um barulho forte. Então o balão também ele tem essas pontinhas para dar essa ideia de que para chamar atenção. É um balão diferente porque a pessoa está expressando um grito, né, para chamar a atenção de alguém. Uma onomatopeia, aqui está mostrando uma fruta, por exemplo, caindo na cabeça da criança. Aí está mostrando o som de quando a fruta bate na cabeça da criança. Plof. Então, é uma onomatopeia, porque é o som do barulho da fruta caindo na cabeça da criança ali. Então, esse balão aqui já é diferente, ele já é ondulado. Já tem um formato diferente do balão de fala e do balão do grito. E existe também o balão do pensamento. Então, o balão do pensamento, ele é tipo uma nuvenzinha, que essa pontinha assim, tá ligada ao personagem, né? Então, essa criança aqui, ela está pensando lá na oração. Então, ela está fazendo uma oração no pensamento dela. Ela não está falando. É diferente do balão de fala, é um pensamento. Né? Então, o balão é diferente. Aqui são quatro balões diferentes, né, que existem histórias em quadrinhos, e tia Adriana vai pedir antes de explicar as páginas do livro, tia Adriana vai pedir para que vocês façam
Já que essa semana é em homenagem aos pais, então vocês vão criar uma história em quadrinhos. Vocês podem colocar apenas 3 tirinhas, né, com falas, como vocês podem colocar mais para ficar... Não precisa ser exatamente 2, 3 folhas de história. Até em uma história mesmo você passa a mensagem, certo? Aí vocês vão ilustrar em homenagem aos pais. Certo, eu entendo muito bem que hoje as famílias elas têm formatos diferentes. Então as famílias são variadas. Os filhos moram somente com os pais, os filhos têm como responsáveis seus avós, os filhos têm como responsáveis somente o pai. Então são famílias diferentes. Mas aí vocês podem, se vocês não tiverem como fazer essa história em quadrinhos, pode ser no caderno de desenho, vocês criarem essa história em quadrinhos com o pai, vocês podem fazer essa historinha com o responsável, com aquela pessoa que convive com você. Pode ser com sua mãe, pode ser com sua avó ou seu avô, certo? Aí você ilustra, pensa em uma história, em uma situação do dia a dia, né? Ou vocês imaginam assim, estando em um lugar, né? Como tem a história em quadrinhos, pense bem nos elementos que tem que conter a história em quadrinhos, que são personagens, um tempo que acontece, né? Um lugar e o desfecho e o final da historinha. Então vocês pensem em uma situação e criem essa historinha. Importante também, vocês colocarem os balões de fala, certo? Os balões da fala, um balão de pensamento, no momento que vocês estiverem, não na historinha falando, mas que vocês estiverem em pensamento, né? Escrever aquele pensamento dentro do balãozinho. Presta atenção aos tipos de balãozinhos. E também vocês podem representar o balão da onomatopeia, que é um assunto que está presente na gramática nas páginas 11 e 12. E História em Quadrinhos está no livro de português, de língua portuguesa, nas páginas 30 e 31, certo? Deixa eu ver mais. Aqui que a Adriana mostrou, tic-tac, que é outro som, que é outra onomatopeia. É o som de um barulho de relógio funcionando. Que a Adriana já explicou. Bem, isso é um ruído, um som, um ruído, um barulho natural das coisas. Isso é onomatopeia, como tem na gramática de vocês, certo?